Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um Folha em Branco com a Helena Magalhães, que eu já vou convidar. Esperem só um bocadinho. Olá! Olá, Helena! Consegues ouvir-me, Helena? Alô? Alô! Ai meu Deus, Ai, agora ouve? Helena! Ai meu Deus, olha, não sei o que aconteceu. Não faz mal, está tudo bem. Foi uma. Helena, muito bem-vinda. Hoje estamos aqui com Helena Magalhães, autora de Raparigas Como Nós e também do Ferozes. E muito bem-vinda então. E agora vamos esperar que tudo corra bem e que não haja aqui problemas técnicos. Pronto, que é assim mesmo uma coisa que não conseguimos resolver. O nosso mundo são os livros, não é? Portanto, Não são as tecnologias. é exatamente. Portanto, se quiserem, podem colocar aqui as vossas perguntas nos comentários que a Helena vai responder. E então, Helena, conta tudo. Como é que surgiu a ideia para escrever o Raparigas Como Nós e o Ferozes? Ahm, não leste o Ferozes, porque o Ferozes explica como é que surgiu raparigas como nós. Eu li o Ferozes em 3 dias. Não, o Raparigas como nós, quando eu em 2015 ou 14 ou 15, eu despedi-me da revista onde eu trabalhava porque estava num processo enorme de pressão e muito assédio e tudo mais, e aproveitei ali uma oportunidade para me despedir. E depois estava muito desorientada, não é? Acho que acontece a toda a gente. Uh, quando tu estás-me a ouvir bem, é porque eu estou parado. Ah, ok. Está tudo bem. Muito introspectiva em que não sabia muito bem o que é que eu havia de fazer e estava desempregada e tudo aquilo que tinham vaticinado para mim, que era não vais conseguir emprego em lado nenhum porque nós vamos destruir-te na imprensa em Portugal, estava efetivamente a acontecer. E então eu comecei a escrever o Raparigas Como Nós nesse ano, escrevi a primeira parte toda em 2015 e e depois coloquei-o de parte, porque entretanto comecei a trabalhar para o Observador e tal, e coloquei aquilo mais de parte. E depois em 2017, em 2016, no ano seguinte, quando eu comecei a pensar se calhar devia apostar nesta história, e andava à procura de editoras e todas aquelas que eu contactei e que eu consegui até chegar a algum contacto sem ser ignorada, todas disseram que não. Um, e foi quando eu cheguei à esfera dos livros, também assim muito inesperadamente, e eles disseram: Olha, a ideia é muito gira, mas nós queremos é que escrevas um livro sobre homens e as relações como tens no teu blog. E pronto, eu, bem, olha, se calhar vou meter isto de parte, fazer o que eles me estão a pedir, porque pode ser a minha porta de entrada. E deixei aquilo na gavetinha durante uns anos e depois só no fim de 2017 já tinha o primeiro livro saído, diz-lhe que não, quando, quando a mulher, a Dulce, a mulher desse primeiro editor, me contactou e disse: Eu sei que tens um livro sobre uma história passada em Lisboa e Madrid, não queres trabalhar nela para pegarmos nele? E foi quando eu, entretanto, comecei a terminar o Raparigas e escrevi a segunda parte toda e todo o resto da história durante 2018 e início de 2019. Foi. Ok. Então demorou assim mais ou menos quantos meses a escrever o Raparigas Como Nós? Eu escrevi a primeira parte em 2015, não sei dizer quanto tempo, e depois durante o ano inteiro de 2018 foi muito tempo, porque eu passei, acho que toda a gente passa por isso, eu passei por
muitos momentos de pá, isto é uma merda. E houve uma coisa que a Dulce disse, que eu comento isto com muita gente e sempre que muita gente me contacta porque está a escrever, eu partilho sempre este insight que a Dulce me deu. Eu na altura estava a meio do Raparigas e eu disse mesmo, olha, eu não sei onde é que isto vai parar. E por acaso, eu ainda ontem estava a jantar com a Iris Bravo e com a Maria Isaac, e a Maria Isaac estava a dizer que ela faz a estrutura da história toda e depois é que escreve. E a Iris e eu estávamos a comentar que nós vamos ao sabor da maré, não fazemos estrutura. E então eu, quando cheguei ali a meio do Raparigas, fiquei muito bloqueada e não sabia porque eu tinha duas histórias, tinha a história do Afonso e tinha a história do Simão, e não sabia de que forma é que eu podia casá-las. Então bloqueei ali muito nessa parte. E entretanto a Dulce disse-me assim, pá, Helena, tu escreve todos os dias, continua a escrever, mesmo que depois pareça ridículo, mas continua a escrever, porque vai chegar a uma dada altura que a história vai se escrever sozinha, sem tu estares muito a pensar nisso. E eu fiquei, que conversa mais estúpida, não estou a ver onde é que isto vai parar. O que é que ela quer dizer com isto? Mas a verdade é que eu, entretanto, continuei e muito inconscientemente, sem pensar muito nisso, escreveu-se sozinha mesmo. E houve ali uma conexão depois, sem eu estar à espera. A única coisa que eu sabia era o final do livro, eu sabia o que é que ia acontecer no fim, não vou dizer o quê para quem não leu, eu sabia o que é que ia acontecer no fim, aquelas personagens todas, mas não sabia da forma que eu podia juntar tudo para chegar ao fim. Mas efetivamente depois aquilo escreveu-se sozinha durante o resto do ano. E esta conversa que eu tive com a Dulce, eu lembro-me que foi no verão, portanto no verão de 2018, e entretanto eu entreguei-lhe um manuscrito para aí em fevereiro ou janeiro. Por isso, durante esses meses, efetivamente, por mais estúpido que isto pareça, escreveu-se sozinho. Acho que a Iris Brava ela entende. Ok, fantástico. E então, pronto, eu já li o Raparigas como nós e gostei muito. E ontem até fiz um post a dizer que é um YA angsty, que é aquele YA que nos parte o coração e que, oh meu Deus, o que é que vai acontecer? E isso tudo. E realmente, a Isabela é uma personagem que. Um, Opa, o livro é bom e realmente remete-nos para aquele tempo de adolescência em que tudo é maravilhoso e as cores são mais coloridas, não é? Ah, e, e então agora quero perguntar-te uma coisa que é, Helena. Portanto, Raparigas como Nós é um YA, é angsty, que toda a gente vai adorar porque é espetacular. Mas depois tens aqui um Ferozes, que ainda por cima é um livro completamente de um género completamente diferente, não é? Que é não ficção. E de que maneira é que a Helena consegue escrever um YA e depois consegue partir para um livro tão feroz? E eu vou fazer muitas comparações assim, tipo estas puns, assim, de propósito. Lamento muito, aguentem comigo um bocadinho. Como é que eu consigo? Eu no ano passado estava a escrever outro livro que vai sair no próximo ano, que é ficção também, e, e, e fiquei com os direitos do Diz-lhe que não para mim depois de uma guerra de 2 anos. E basicamente, quando a Pinguim perguntou se eu queria voltar a publicar o Diz-lhe que não, e eu peguei naquilo, tive assim, aquilo mexeu um bocadinho comigo, mas eu não queria voltar a publicá-lo, porque já não me fazia sentido e não era o tipo de coisas que eu hoje iria querer dizer. E eu acho que no ano passado, eu acho que estávamos todos tão. Estou a falar por mim, mas eu acho que mais gente teve assim. Eu acho que foi um ano tão emotivo para toda a gente, não é? Em que aconteceu tanta coisa no mundo que mexeu connosco, que, eu ali a seguir ao verão, eu tive. E quando depois. Tive ali uma espécie de uma vontade de, ok, eu tenho este livro agora para mim, os direitos dele para mim, não quero publicá-lo, mas há aqui algumas coisas que eu acho que ainda fazem sentido. Mas que tipo de voz agora é que eu quereria usar? O que é que eu poderia fazer com isto? E eu, entretanto, já este ano, quando estávamos todos outra vez em isolamento, eu escrevi a primeira parte do Ferozes toda, aquelas histórias e toda essa parte.
e depois mas sem saber se ia usar sequer, não sabia se queria partilhar isso com o mundo. E, e mas depois aquilo começou a fazer algum sentido. E foi quando eu pensei, bem, se calhar eu não quero publicar, porque o outro livro era para ser publicado este ano. E eu pensei, bem, eu se calhar eu não quero publicar o outro este ano, porque surgiu a oportunidade de voltar a publicar um Raparigas novo. Eu queria dar mais espaço entre o Raparigas e o próximo, porque é com uma personagem do Raparigas. E e não sei explicar, mas eu acho que houve duas coisas que tiveram muito impacto em mim. Eu em dezembro li a biografia da Dolly Alderton e eu em janeiro li a biografia da Glennon Doyle. E eu, e eu que não lia biografias nem lia não ficção. E aquilo mexeu muito comigo mesmo. E eu pensei, como é que eu estou a ler estas histórias de vida destas duas mulheres completamente diferentes, que não têm nada a ver comigo, mas emocionaram-me tanto e as experiências delas mexeram tanto comigo e eu senti que havia ali muita informação para tirar. E foi quando eu peguei naquela primeira parte toda que eu tinha escrito e que não sabia se eu queria usar aquilo alguma vez e pensei, bem, se calhar eu podia... E depois eu fiquei muito com a palavra na minha cabeça, Becoming Fearless. E eu pensei, bem, se calhar podia escrever alguma coisa deste género, Becoming Fearless, sabendo que em Portugal poderá não ser muito bem aceite, porque em Portugal nós temos, eu acho que ainda somos muito conservadores na não ficção aqui em Portugal. E escrevi todo o Frost de seguida depois, com algumas daquelas coisas do Diz-lhe que não que eu já queria adicionar. E, e depois, quando enviei à editora, honestamente, o livro levou tanto corte e costura, porque eu cortei muitas coisas que depois eu já não queria meter, acrescentei outras, e depois achava que o livro já não fazia sentido nenhum, e depois pensei, não ficção, vou ser arrasada com isto. Olha, não sei, acho que foi mesmo no verão, acho que foi mesmo em julho que nós decidimos avançar. Olha, vamos pôr isto cá fora e logo se vê, seja o que tiver que ser. Mas muito medo, confesso. Ok. Mas agora foste parar a nossa Times Square no Saldanha. E realmente, olha, se há livro de não ficção que as pessoas precisam de ler, é o Ferozes, não é? Acho que sim, e o feedback está a ser mesmo muito bom. Aquilo que me vão dando por aqui pelo Instagram, graças a Deus. Mas sabes o que é? Eu acho que quando nós escrevemos ficção, o autor está muito protegido, porque está protegido por trás das personagens, não é? Mesmo que esteja lá muita coisa pessoal, como estava no Raparigas, porque toda aquela história do Simão, aquilo era tudo a minha infância, o Simão existe, está vivo, claro. Ai, acabei de dar um spoiler. Ou seja, eu estava muito protegida por trás das personagens, não é? Então, mesmo quando as pessoas dizem, não gostei, não me identifiquei, aquilo são personagens, é ficção. Agora, quando uma pessoa escreve uma coisa tão pessoal, já não está tão protegida assim. E isso cria muita ansiedade e muito medo, porque a pessoa está muito exposta e depois eu começo a pensar, se agora eu vou começar a ler reviews em que as pessoas dizem eu odiei isto, não me identifiquei nada com ela, e isto, eu acho que pode ser um bocado duro, porque já não estou protegida pelas personagens, não é? Por isso estou com muito medo, mas olha, acho que ao fim de 3 livros, acho que eu já aprendi que a partir do momento em que o livro está cá fora, deixa de ser do escritor. Já não é nosso, já é dos leitores e cada leitor vai vivê-lo à sua maneira, tal como nós também vivemos os livros à nossa maneira, não é? Eu leio livros, uns gosto, outros não gosto, e todos eles são especiais para os escritores. Por isso eu já tenho o coração assim, já fora de mim e consciente de que vai haver quem vai gostar, vai haver quem vai odiar, mas que eu não posso levar isso a peito, que é difícil, mas que é um trabalho que eu tenho estado a fazer diariamente. Temos aqui a Ana Paula a dizer a sua coragem é uma inspiração para todas nós. Obrigada. E também temos aqui alguns comentários que eu vou só subir um bocadinho. Aqui a Rita, aqui a dizer que começou a ler ontem o Ferozes. Que bom. O Ferozes é um marco. Pronto, acho que agora, pronto, eu vou acompanhando aqui os vossos comentários assim aos poucos, mas eu não consigo ver assim todos de seguida. Pronto. Então, Helena, quais são assim as tuas fontes de inspiração?
Como assim? Pessoas? Ou... Pode ser pessoas, pode ser livros. Hum, olha, eu acho que eu acho que a inspiração está em todo o lado e eu até posso dar um exemplo bem palpável. Que eu, às vezes, quando eu estou muito bloqueada, eu não, eu não fico a matutar muito nas coisas, nem me obrigo a escrever, porque eu acho que as coisas fluem assim de forma muito instantânea. E eu, quando estava a escrever o Rapariga, já na parte do fim, eu queria, eu queria arranjar um motivo, não dando spoiler, mas eu queria arranjar um motivo para que a Isabel lidasse com a questão dela se sentir culpada ou não por aquilo. E eu não estava a conseguir arranjar um propósito que fizesse sentido na história. E eu, entretanto, estava a ver uns vídeos no YouTube e fiquei a ver uns vídeos sobre a Ariana Grande. Tipo, uma coisa do nada a ver. E entretanto estava a ver aquilo em que era uma youtuber a falar sobre o facto de estarem a culpá-la pela morte daquele rapper, não é? Porque ela não o salvou, ela deveria ter salvo enquanto ex-namorada, o que seja. E quando eu ouvi aquilo, estava a ver o vídeo e vi aquilo e eu pensei, isto faz sentido, ou seja, ela sente-se culpada e eles vão culpá-la como se fosse a obrigação dela salvá-lo. E depois aquilo que aquela youtuber estava a dizer é que quão irresponsável é dizer-se uma coisa destas, porque ninguém é responsável por ninguém, ninguém tem que salvar ninguém, nem tem que ter essa obrigação, essa responsabilidade. Então aquilo de repente fez um clique enorme para mim e acabou por ser esse o desfecho que eu dei à situação de estarem a colocar a responsabilidade na Isabel e eu queria passar isso de uma forma que para a leitora, para as leitoras, uma leitora a ler numa qualquer situação, não idêntica, claro, mas em qualquer situação parecida, que a leitora pensasse, isto não é responsabilidade minha, porque nenhum de nós, nenhuma pessoa tem a vida de outra nas suas mãos. Nem nós somos responsáveis pela felicidade de outra pessoa, não é? Isso é super egoísta alguém pensar isto. Então imagina, eu estava ali bloqueada nisto e de repente um vídeo totalmente random sobre a Ariana Grande tipo, desbloqueou aquilo tudo dentro de mim. Então, o meu maior conselho nisso da inspiração é não forçarmos, honestamente, abrirmos os olhos para o que está à nossa volta. Séries, outros livros, vídeos no YouTube. Porque, honestamente, quando estamos a ver coisas que até nem têm nada a ver, às vezes aquilo são cliques que desbloqueiam tudo dentro de nós, uma coisa tão random como uma youtuber a falar sobre a Ariana Grande. Ok. E, por exemplo, tens assim algum, eu vou-lhe chamar assim, livro de conforto? É aquele livro a que tu voltas sempre de vez em quando? Ou estás assim muito ocupada e é sempre a ler coisas novas? Livros de conforto a que eu volto para sentir alguma coisa. Não, mas quando eu estou a escrever, eu acabo por ler mais livros dentro do estado de espírito daquilo que eu estou a escrever, também para me colocar a mim nesse estado de espírito. E naquele ano de 2018, em que eu estava a escrever todo o resto do Raparigas, lá está, eu li muito Young Adult nessa altura, para me colocar também nesse estado de espírito e para me colocar dentro desse registro. E agora que eu estou a terminar o outro que vai sair em 2019, que já não é Young Adult, nem tem nada a ver, dou por mim até inconscientemente a ler outro tipo de livros que me coloca mais neste estado de espírito que eu quero ter. E por acaso é engraçado, porque no outro dia, ontem a Carla Magina perguntou-me: não vais criar uma playlist para o Ferozes como criaste para Raparigas como nós? E eu disse: não criei, não me lembrei disso para este livro, porque este livro não tem músicas como tinham Raparigas. E depois eu pensei, mas realmente podia criar assim uma playlist feroz para nos colocar no estado de espírito, uma playlist com músicas tipo mesmo badass, porque as músicas também colocam muito no estado de espírito. Eu sou mais disso de músicas. Eu tenho playlists para me darem algum conforto em milhares de situações. Não tanto Ok. playlists, sim. Ok, que bom. Eu assino por baixo essa playlist do Ferozes, acho que sim. Faz todo o sentido, assim, naquele dia em que, sei lá, não nos apetece sair de casa, ir ao ginásio e essas coisas todas, para pôr ali playlist. Olha, antes de uma entrevista de trabalho, por exemplo, aquilo dá força.
Claro que sim, eu tenho essas playlists para esses momentos. Eu acho que sim. Ok. Então pensa nisso com carinho, tá bem, Helena? Olha, assim, dos dois livros, do Froze e do Raparigas Como Nós, qual foi o mais difícil de escrever? Ahm, o Feroz foi mais difícil de escrever porque foi acabou por me obrigar a fazer uma espécie de a purgar, não é? A purgar muita coisa dentro de mim. Por isso é que eu depois no fim escrevi aquela nota inicial, que eu acho que o livro também acabou para fazer uma espécie para eu fazer também as pazes comigo mesma e uma espécie de cura que eu na altura não me apercebi que isso poderia estar a acontecer. Mas o Feroz custou muito mais a nível pessoal, mas o Raparigas custou mais porque foi um livro mais longo de escrever e mais profundo e que me embrenhou muito. E eu lembro de uma vez já estava mesmo a acabar o Raparigas e fui-me encontrar com uma amiga na praia aqui de Carcavelos, onde se passa toda aquela história do Raparigas, e ela não é de cá, essa minha amiga é Débora. E ela tinha vindo cá a Lisboa ter comigo e fomos à praia e não sei o quê. E eu estava lá e passei o tempo inteiro, estava tão embrenhada no Raparigas que era como se aquilo existisse mesmo. E eu estava lá com ela na praia a dizer, tu imagina, aquela cena do Raparigas, é, olha aqui, olha, tipo, é aqui que se passa, não sei o quê, depois é aqui, não sei o quê. E ela depois disse-me assim, tipo, tu não paras de falar desse livro, meu? Parece que isso é real e que essas personagens são reais. Foi quando eu percebi que eu estava tão obcecada, estava tão embrenhada, que aquilo parecia mesmo real. Então, o Raparigas gostou muito por ter sido uma coisa muito profunda e ter sido escrito ao longo de muito tempo, mas o Ferozes gostou mais a título pessoal. Mas não, mas é um custar que é bom, não é? Ontem a Iris dizia-me assim: toda esta pressão, esta dor é bom porque é uma pressão boa que nos dá, aumenta os níveis de não sei do quê, lá estava ela a dizer isso, aumenta-nos os níveis não sei do quê, que é não sei o quê da felicidade, porque agora se tu lançasses uma box ou um livro, que seja, e ninguém comprasse, toda essa pressão que tu te queixas ia-te deixar infeliz porque não aconteceu, porque estás à espera dela. Isso também fez sentido, que é difícil, mas no momento, eu acho que no momento o escritor pode estar muito a sentir muita pressão, porque tem que terminar, porque não está a conseguir desbloquear, e acho que nem nos apercebemos que essa pressão é o que nos faz feliz também. Por isso é uma dor boa. Sim, eu acho que a Iris Bravo tem sempre assim, eu não sei como, mas ela tem assim um pensamento filosófico e que sempre que falamos com ela, acabamos sempre por sair da conversa com ela assim mais inspiradas, não é? Ora bem, acho que temos aqui uma pergunta. Ah, está aqui. A Isabel Vida diz que a Helena tem de estar muito orgulhosa com ela própria. Parabéns. Obrigada. Não, estou, claro que sim, mas orgulhosa, mas também um bocadinho a medo, mas sim, mas orgulhosa, sim. Muito bom. Ah, do capítulo ou melhor, do Ferozes, tens assim algum capítulo que seja o teu favorito? Eu vou dizer, da minha experiência pessoal, há capítulos que dá para chorar e há outros que dá para ficar revoltado e depois há outros em que acaba a leitura e saía uma gargalhada. Pronto. E então assim, qual é que tens assim, algum capítulo favorito? Olha, o meu capítulo favorito e aquele que eu reli mais vezes porque queria. Estava a ser difícil colocar no papel aquilo que eu queria explicar, é o último mesmo, porque foi aquele capítulo que mais gozo me deu escrever, porque senti que passava aquela força que eu queria mostrar mesmo. E é assim aquele que eu mais gosto e que assim aquele que me custou a escrever mais. Opa, nossa, aquele inicial talvez, porque aquilo foi escrito e reescrito muitas vezes
E, mas não custou a escrever, custou a pôr no papel, mas acho que também me fez bem, porque eu acho que às vezes nós tentamos, bloqueamos as coisas porque se não falar dela é como se não aconteceu. Isto não me incomoda, isto não ocupa mais a minha cabeça, isto não faz parte do meu presente. Mas às vezes nós estamos muito enganados porque as coisas fazem parte do nosso presente e nós nem nos apercebemos em coisas mesmo muito pequeninas e subliminares. E, e eu, por acaso, ainda agora há pouco tempo, tive uma situação que me fez pensar nisso, em que eu estava com umas amigas e elas estavam a falar sobre o Tinder e as aplicações e uma delas estava a dizer que andava a sair com um homem e tudo mais, e, e ela falou aquilo com imensa naturalidade, ou seja, tipo, pá, convidei para vir à minha casa e pronto. E eu fiquei, e não tiveste medo? E ela, medo do quê? Eu? Ou seja, foi uma coisa tão instantânea que eu pensei, nunca na vida eu me ia colocar nessa situação. E depois falámos sobre isso e ela disse, tipo, é a tua experiência, tu tens medo, faz sentido, mas para mim isto não cria medo, não é? E eu pensei, realmente, isto ainda. Eu tenho 35 anos e esta merda ainda mexe comigo de uma forma inconsciente, assim, em pequenas coisas. Por isso esse capítulo custou-me muito, mas eu acho que foi bom tê-lo feito e, acima de tudo, porque eu acho que é preciso falar sobre isto mais em Portugal. Uhum, sem dúvida. Olha, tenho aqui uma pergunta da Demi Lighthouse que diz assim: Helena, depois do medo, qual a reação dos teus pais ao Ferozes? Beijinhos às duas. Beijinho. Na verdade, a minha mãe, eu hoje estive com a minha mãe na hora do almoço e ela voltou-me a dizer: traz um Ferozes para eu ler. Ela ainda não leu. Ela ainda Ok. porque eu tenho algum receio de como é que ela se vai sentir. Não com as histórias dos homens, claro, isso não, mas com toda aquela parte inicial que são coisas que ela não sabe assim tão aprofundadas. Por isso, Uhum. olha, ela vai ler entretanto. O meu pai não vai ler, que ele não lê, graças a Deus. Ok. Aqui um comentário a dizer: adorei os cognomes, diverti-me imenso com a ideia dos dedos a sair pelas meias rotas. Olha, o mais engraçado dessa história é que quando uma das revisoras estava a ler, ela depois disse-me assim, mandou-me mensagem e disse-me assim: aquele gajo das meias rotas não é o não sei quantos? E eu, como assim? E ela, porque eu também tive uma amiga que saiu com ele e foi exatamente a mesma coisa. E eu fiquei, oh meu Deus, como é que é possível? Ok, ok. Ah, isso é uma informação. Eu acho que as pessoas que leram o livro agora vão ficar: ah, meu Deus, isso faz todo o sentido. Porque, porque a maneira como escreveste, pá, parecia que ele estava habituado a fazer aquelas coisas todas, não é? Com a maior das naturalidades. Vai, foi lindo. Ai, tão bom que foi. Aqui mais um comentário a dizer: o Feroz é transgeracional, por isso é um livro tão importante para todas nós, de todas as idades. Obrigada. Pois Mas aqui, depois. Diz, Helena. não estava a ler o comentário, meias rotas é uma espécie. Aquelas coisas existem todas. Aconteceu tudo. Claro que está muito embelezado, algumas coisas para ter mais piada, mas efetivamente as meias rotas ficam na minha memória até hoje. E lá está, é aquelas peculiaridades que o rapaz, o coitado do homem é normalíssimo, não é? Mas são aquelas pequenas coisas que depois às vezes não fazem sentido nenhum naqueles contextos e que mostra como o ser humano, nós seres humanos somos mesmo bichos estranhos e comportamos de formas estranhíssimas. É mesmo. Hum, agora, deixa-me lá aqui ver. Ok. Do Raparigas Como Nós, que é um livro grandinho, pronto, tem mais de 400 páginas,
E no livro tu abordas muitos temas que são atuais, muitos temas que são YA e tiveste a delicadeza de os abordar dentro do tema do YA de uma forma que considero que provavelmente qualquer jovem adulto que leia consiga ver a relevância, a importância de se falar também desses assuntos. E queria te perguntar se do Raparigas Como Nós houve assim alguma cena que mais te emocionou a escrever. Olha, outra coisa que eu estava a falar com a Iris ontem não, isto já foi noutra circunstância, é que às vezes a pessoa está a ler a sua própria coisa e depois chora com as suas próprias coisas. E a Iris disse que também chorava. Por isso eu já me senti menos estranha, porque eu agora quando reescrevi o Rapariga chorei muito, porque já não pegava nele desde 2018, então já tinha passado algum tempo e eu, quando estava a reescrevê-lo, emocionei-me muito em algumas partes. Uma das partes que me emocionaram muito foi escrever toda. Se calhar são, por exemplo, houve partes que a editora disse: isto é um bocado irrelevante, tira. Só que eram partes que mexiam muito comigo e que eu queria manter na mesma. E uma delas, que era uma dessas partes, se calhar para os leitores não, acaba por não dizer nada, toda aquela parte final, quando a Isabel está naquela festa e o Simão aparece lá, já no fim, essa parte final em que ela se despede dele emocionou-me muito. Aquela parte na praia final emocionou-me muito e as partes do Afonso confesso que não me emocionaram assim muito. As partes do Simão emocionaram-me mais porque mexeram muito mais comigo e porque me remetiam também a mim para as minhas memórias e para as minhas experiências juvenis e para toda aquela circunstância das drogas e tudo mais, e aquela parte da Marisa na praia também me emocionou muito, porque me levou para o momento em que eu vivenciei uma coisa dessas com uma rapariga que não era minha amiga. Por isso eu emocionei-me muito nessas partes, e que não sei se são as partes que os leitores assim mais ficaram tocados, mas tirando aquela parte do fim, que eu sei que é muito emocionante, obviamente, há muitas outras assim coisas para trás, pequenos momentos até, como quando na passagem da Ana ela está com o Simão a reviver aquilo tudo, eram coisas que, por exemplo, a editora queria tirar. Porque, mas estamos a repetir outra vez o que já foi lido. Só que aquilo fazia muito sentido para mim, porque aquilo emocionava-me sempre a ler quando eu li essa parte. E eu pensei, não, eu quero manter esta parte, porque toda esta conversa que eles estão a ter ali na passagem da Ana, toda aquela. Eu acho que cativa muito o leitor, porque temos duas pessoas que têm uma história em comum, mas que não se conhecem minimamente. Eles apenas conhecem as memórias que têm um do outro. E que as da Isabel são muito fantasiosas e as dele são o que é que esta gaja está para aqui a dizer. Então aquilo emocionava-me muito. E eu emocionei-me muito com todo esse reencontro com o Simão, porque era tudo muitas minhas experiências. Mas espero que também tenha emocionado os leitores e que não sejam as partes mais chatas para eles. Bem, eu acho que não. Então acho que bem, a parte final, realmente aquilo é difícil não ler sem deitar uma lagrimita, não é? Para quando reescrevi. Tenho aqui uma pergunta. Qual é a tua parte favorita do Ferozes? Então, já respondemos? Sim, mas foi assim, qual era o teu capítulo favorito? Agora, se calhar, assim, uma parte, porque o teu livro aborda hum, várias épocas da tua vida, não é? Assim, alguma parte favorita? Pá, eu gosto de muitas partes por diversas razões. E houve, por exemplo, eu gosto muito da parte. Eu gosto muito. Eu gosto muito da parte do Pila Pequena, pelas suas razões óbvias, porque era uma pessoa por quem eu estava muito, muito, muito apaixonada e que eu estava sempre a colocar assim, a culpa em mim. É qualquer coisa minha, isto é um problema meu, é algo que eu tenho. E de facto, quando eu comecei, e eu apercebo que muitas mulheres fazem isso, nós lidamos, nós colocamos sempre em nós a culpa. Ele é assim por culpa minha,
E nunca assumimos que o homem tem um problema e que a culpa nem sequer é nossa. Então escrever esse capítulo foi algo que me deu mesmo imenso gozo, porque eu queria muito mostrar aquela ideia de estarmos, estarmos com uma pessoa que tem imensos problemas e nós assumirmos esses problemas para nós, que é completamente estúpido. Então esse capítulo deu-me muito gozo escrever. Aqueles que mais me gostaram, tirando aqueles mais óbvios, foi. Costumo muito escrever os do espanhol, claro, porque foi reviver uma relação muito difícil. Mas é cura. É. Ora bem, tenho aqui mais uma pergunta que nós já respondemos no início, já respondeste no início, mas se calhar a pessoa não estava por aqui. A Karina pergunta qual foi a inspiração para escrever o Ferozes? Se puderes resumir assim, rapidinho, pronto, depois o live também vai ficar disponível, portanto vocês depois também podem ver. A inspiração foi. Acho que no ano passado e este ano foram anos tão difíceis que aconteceu tanta coisa no mundo, como eu tinha dito, e, e eu estava a escrever o outro livro que vai ser publicado no próximo ano, quando tive assim uma vontade de escrever outra coisa e depois de ler as biografias da Dolly e da Glennon Doyle, que mexeram muito comigo, eu pensei, se calhar podia pegar nesta oportunidade que me estão a dar, que era a Pinguim queria republicar o primeiro, para escrever o livro que naquela altura eu não escrevi e que se calhar daqui a 5 anos já não vai fazer sentido escrever e que se calhar agora posso usar a minha voz nesse sentido e escrever uma coisa mais pessoal que possa falar às mulheres. Porque lá está, como há bocado estávamos a falar, eu acho que se fala muito pouco de todas estas coisas que acontecem no nosso mundo mulheres, fala-se muito pouco nisso em Portugal e as mulheres ainda carregam sempre o ónus da culpa de tudo. E eu, entretanto, nesta última semana, desde que o livro saiu, eu falei com tanta gente que já sofreu assédio no trabalho, que já sofreu assédio sexual, que já sofreu tanta coisa, e que é tudo silenciado, é tudo silenciado. Desde crianças nós somos ensinadas a já passou, não faz, deixa lá, não faz mal, passa à frente, a vida continua. Somos sempre instigadas a silenciar, como se isto fosse um acontecimento exclusivo nosso e que os homens não fizessem parte do problema. Então, eu de repente, depois de escrever a primeira parte do Ferozes, e eu pensei, ok, isto já está cá, esta parte já está escrita, eu acho que isto faz sentido, eu acho que tenho coragem de falar sobre isto, bora lá. E escrevi toda a parte do trabalho a seguir e depois peguei naquelas histórias do espanhol, do Flash, etc., que eram do Diz-lhe que não, e, e de repente aquilo começou a tornar-se numa espécie de uma autobiografia, que não era esse o propósito inicial, e eu pensei, olha, que seja. Muito bem. Olha, Ah, mas eu vou só acender a luz e fechar a janela. fazes bem, sim, sim, sim. Está bem. Ora bem, então temos aqui mais um comentário. Vocês podem ir fazendo perguntas à Helena, tá bem? Podem deixar aqui nos comentários e também há aqui uma caixinha com um pontinho de interrogação onde podem deixar. Estava aqui a dizer que o Ferozes deveria ser incluído no Plano Nacional de Leitura. Não, eu acho que não, mas o Raparigas sim, eu acho que sim. Acho que o Sim. mais adulto para as jovens. Se bem que eu acho que uma jovem de 16 ou 17 anos poderia ler isto para. Aliás, honestamente, eu acho que sim, se calhar deveria estar. Eu ainda esta semana falava sobre isto, que é, eu acho que as jovens de hoje são bem mais adultas do que aquilo que nós éramos quando tínhamos 16 anos. Eu acho que o mundo está tão diferente que uma rapariga de 16 anos já tem uma maturidade e já vê o mundo de uma forma bem diferente daquele que eu via, porque eu tenho consciência que eu era bem infantil aos 16 anos, bem ingênua. Uhum. Sim, sim. Por exemplo,
Quando nós tínhamos 16 anos não havia Instagram, não havia TikTok, não havia as dancinhas do TikTok, não é? Não havia nada disso. E, portanto, de alguma forma vivíamos dentro do mundo da escola e da turma e dos amigos e não conhecíamos pessoas do outro lado, não é? Sim, sim, vivíamos numa bolha bastante segura, porque só havia o Mirk, mais nada, que era mágico e muito anónimo. E vivíamos nesta bolha bem segura que é tão diferente hoje em dia, não é? Então as raparigas, eu acho que as jovens de 16, 17 anos já têm uma maturidade e já vêm e têm acesso a tanta informação que nós não tínhamos, como por exemplo toda esta informação sobre assédio, sobre feminismo, sobre tantos temas que hoje em dia já são bem mais comuns e já são bem mais falados pelas raparigas que na nossa altura não se falava sobre isso. Uhum, sem dúvida. Como é que funciona a tua rotina de escrita? Tens alguma rotina ou tens assim um dia ideal em que te sentas para escrever e és só Helena a escritora e o mundo lá fora não existe? Não, não tenho rotina e às vezes perguntam-me se é obrigatório a pessoa criar aquela rotina de tem que escrever 1 hora por dia. E eu acho que não, honestamente. Mas cada pessoa tem o seu método, mas eu não tenho. Eu escrevo muito mais à noite por acaso, porque durante o dia estou a fazer as coisas do BookGang, da Magapaper, estou mais ocupada nessas coisas e à noite, ao final do dia à noite é quando eu mais me sento a escrever. Agora, a escrita arruína muito a minha vida, porque eu agora, nestes últimos 3 meses, em que eu fiz pausa, não estou a escrever nada, ainda não peguei no outro, deito-me cedo, a minha pele está boa, tenho uma rotina saudável, acordo cedo, às 11 já estou na cama, medito na cama, ouço afirmações. E quando eu estou a escrever, eu regresso a uma vida bem pouco saudável, que é deitar-me às 4 da manhã. E por isso eu agora fiz uma espécie de contrato comigo mesma de agora, quando retomar novamente a escrita, tentar manter esta rotina mais saudável para não cair em velhos hábitos, que é os hábitos de me deitar sempre todos os dias às tantas da manhã, que depois vai ter efeitos negativos em todos imensos aspectos da nossa vida, não é? E estou a fazer uma espécie de contrato comigo, por isso é que eu ainda estou a adiar o momento em que vou ter que voltar a pegar na escrita, porque tenho medo de voltar a cair nestes hábitos bastante pouco saudáveis que eu tenho quando estou a escrever. Por exemplo, quando eu estava a escrever agora o Feroz este ano, eu tive aí uma altura que deitava-me sempre, já depois das 4 da manhã, e andava sempre exausta, cansada, pele horrorosa, imenso acne, tudo. Então agora Uhum. tentar ser mais correta comigo mesma, mas tentando manter o meu registro, que é, eu não tenho rotina, eu gosto de deixar as coisas a borbulhar dentro de mim e não ter aquela pressão de agora tenho que escrever 1 hora aqui de manhã. Pá, se não me apetecer e não sair nada e não tiver para aí virada, não. Eu sou mais de deixar fluir. E, mas é preciso haver. Eu acho que um escritor tem que ter muitas regras consigo mesmo. E depois eu vejo aqueles escritores que escrevem muito, não é? E que lançam muitos livros seguidos. E claro que são pessoas que têm uma rotina bem mais regrada do que aquela que eu tenho. Tem o Gang e também não tem a Maga Paiva. Claro, claro, isto de ser businesswoman não é nada fácil. É aqui uma pergunta da Marta, dizer qual será a temática do próximo livro? Beijinhos da Marta. Quem leu Raparigas Como Nós novo sabe qual é que é o próximo livro. Porque o próximo é com uma personagem do Raparigas que não era suposto ser, honestamente. Eu posso partilhar isso, que não tem nada, mal nenhum. Eu já estava a escrever este livro, que é inspirado na história da minha mãe, que cresceu num lar de freiras.
E eu já queria muito contar uma coisa, escrever algo sobre isso, porque eu passei a minha vida a ouvir as histórias da minha mãe. E eu acho que é um tipo de realidade que, felizmente, a maioria de nós não sabe como é que é, não é? Não viveu isso, graças a Deus. Então eu comecei a escrever esta história no ano passado, quando o Raparigas saiu até. Comecei a escrever esta história, inspirado um bocado nesta criança, e de repente fez-se um clique dentro de mim que esta criança poderia ser a Marisa das Argolas. E porque havia muita gente a perguntar-me se ia haver continuação do Raparigas. E eu sempre disse que não, porque eu odeio continuações de livros. Acho que estragam os livros todos. Imagina eu agora ia continuar o Raparigas. Ia fazer o quê? Uma novela mexicana. Isabel e Afonso acabam. Aparece outro. Opa, e eu não estava... Mas de repente comecei a pensar, bem, mas esta história pode muito bem ser a história da Marisa, porque eu inconscientemente, sem sequer pensar nisso, coloquei a Marisa a ser uma miúda bastante problemática por ter um passado bastante difícil. E lá está, eu acredito muito nestas sincronicidades do universo, porque de forma inconsciente, quando eu escrevi o Raparigas em 2018, esta parte toda final do Raparigas, eu criei esta narrativa para a Marisa, inconscientemente, sem saber, sem sequer pensar, que eu mais tarde iria querer escrever um livro com uma criança que vive bastante problemática por ter vivido numa infância num lar do que seja, sem sequer pensar nisso. E de repente dei essa história, dei essa narrativa à Marisa e agora estou muito apaixonada por esta história da Marisa, que eu acho que está maravilhosa, mas que também é dura. Não é young adult, porque ela já é mais velha e a Isabel também entra e elas já são mais velhas. Mas é muito naquela história do que é que aconteceu à Marisa durante aquela infância. É muito focado nisso. Ok. Ah, que bom. Estou muito curiosa, Helena. Ora bem, temos aqui uma pergunta, vou tentar puxar. Ok. Aqui da Demi Lighthouse a perguntar: Helena, qual sentes ser o teu maior feito como ativista literária? Eu acho que é o Book Gang, porque é um bocado. Eu acho que às vezes eu falo disso e depois eu penso, estou sempre a falar da mesma coisa. Mas eu acho que Portugal está muito atrasado e está muito bloqueado, e é por isso que a indústria dos livros está numa crise gigante. E é uma coisa que já atravessa há muitos anos, ainda vai demorar a mudar um bocado, mas eu acho que esse é o meu maior feito, porque eu acho que o Book Gang está a dar um abanão naquilo que são os livros que as pessoas, que a geração de hoje quer ler, e está um bocado a pressionar as editoras para mudarem a sua forma de publicação. Uhum. Eu gosto muito desta profissão, digamos assim, até pode ser profissão, ativista literária. Pronto. Isto foi uma vez também num grupo que ela tem, em que ela uma vez por mês faz uns encontros, que ela de repente disse isto. A pessoa que vem hoje é uma amiga minha, Helena, que é uma ativista literária, e eu, que palavra! Estou fã dessa palavra, vou usá-la! Acho que sim, é maravilhoso. Aqui a pergunta da leituras de Daily. Helena, qual é a tua fruta favorita? A minha fruta! Sim? Olha, eu posso contar uma curiosidade bem estúpida, que eu tenho uma psicose com frutas verdes que eu não consigo comer. Eu não consigo comer melancia, acho nojento. Eu não consigo comer kiwi, acho nojento. Não consigo comer figos, acho nojento. Maçãs verdes sabem-me sempre azedas. Eu tenho uma cena com frutos verdes que eu não consigo comer. E aquilo que eu mais gosto é diospíros. Ainda Olha, está na época deles. há bocado comi um. Ok. Ah, que bom. Pronto, é uma pergunta completamente fantástica. Eu adoro estas perguntas. Ah, que bom. Olha, Helena, vamos então aqui encerrar o Folha em Branco com a pergunta final, a pergunta derradeira. Como é que encaras uma folha em branco? Olha, eu encaro
ao contrário daquela ideia do medo da folha em branco, eu adoro uma folha em branco e não é à toa que por isso é que eu criei a Maga Paper, porque eu adoro cadernos, eu adoro folhas, eu adoro esta perspectiva de ter uma folha em branco que podemos escrever nela com o que nós quisermos. Por isso, uma folha em branco para mim significa possibilidades em vez de medo, não é? Significa possibilidades e muita criatividade e a possibilidade de fazermos daquela folha aquilo que nós quisermos, que eu acho que se aplica à nossa vida. Ah, que bom! Helena, muito obrigada por teres participado aqui no Folha em Branco. Muito, muito obrigada a todos os que assistiram. E então já sabem, nós vemos no próximo Folha em Branco e vemos a Helena no próximo ano com o seu novo livro, combinado? Esperemos. Adeus, obrigada e bom domingo.